Olá, salve simpatia, estamos aqui. Eu tinha planejado fazer um vídeo sobre o Ratos e Homens do Steinbeck, mas não sei por que cargas d'água decidi falar de James Joyce. Esse aqui é o exemplar que eu usei quando eu estudava na USP. Eu fiz mestrado em literatura lá, né? Aí esse aqui é o livro que eu utilizei quando estudava lá. Não é um livro fácil. E eu só li em inglês. Li e estudei essa porcaria aqui em inglês. Li e estudei. Tá marcado, tá velho, né? Vocês estão vendo a situação. Eu tive que estudar Ulisses. Que Ulisses é uma recriação da Ilíada de Homero, né? Ou seja, a viagem de Ulisses, ficou 10 anos viajando até voltar para Ítaca, que era a sua terra natal. Agora, por que falar de Joyce? Ou melhor, por que ler Joyce? Né? Porque se você pode ler, por exemplo, The Hunger Games, que em português virou Jogos Vorazes, né? Já que é um livro tão difícil, um livro de pouco acesso, e é um tijolo, né? Lembrando que eu li só a versão em inglês, eu não li nenhuma tradução dele em português, então não sei como é que é a tradução, né? Mas sei lá, Joyce permeia a minha vida desde que eu cheguei em São Paulo em 97 e comecei a fazer um mestrado em literatura anglo-irlandesa na USP, né? E tudo que se refere à Irlanda permeia a minha vida, então não sei. Acho que eu decidi ir pelo coração, né? Coração, e fazer esse videozinho para vocês. Então, lembrando que não é um livro fácil, um livro mega difícil. De novo a pergunta, professor, por que ler um livro difícil? Ué, a gente não leu Guarani? José Alencar, que também não é nada fácil? Não lê Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, que não é nada fácil? Não leu 15, Raquel de Queiroz, que é dificílimo de ler? Não lê Vidas Secas, Graciliano Ramos? Né? Cachorra-baleia, Os Retirantes, aquele sofrimento. Então, por que não ler Joyce? Lembrando, gente, que literatura, o objetivo principal de literatura, né, é instruir, né? Transformar você em uma melhor pessoa, com um senso mais crítico, com um vocabulário mais apurado, uma visão mais crítica. Porque o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas têm pouquíssimo senso crítico, né? Pouquíssimo. Questiona-se pouquíssimo hoje em dia, as pessoas aceitam de bom grado o que lhe é dado. Não tem senso crítico, né? O que vier, tudo bem. E lembrando que tudo hoje em dia é entretenimento. Você pega o cinema. O que é Hollywood? Entretenimento, né? Vingadores, Homem-Aranha. Meu, e o que é literatura hoje em dia? Literatura nada mais do que é entretenimento, né? Só para divertir. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo sobre James Joyce. Um livro difícil de ler, um livro pesado, né? Lembrando que literatura é para moldar a gente, né? Ou seja, você pode ler Jogos Vorazes, você pode ler, sei lá, 50 Tons de Cinza, pode ler Harry Potter, pode ler Game of Thrones, né? O Jogo dos Tronos. Você pode ler o que você quiser, cara, né? A vida é livre. Você tem todo o livre-arbítrio de poder ler qualquer livro que você bem entenda. Mas eu prezo pela boa literatura. Eu acho que toda pessoa tem que ler bons livros, tem que ter uma boa formação. E não ficar lendo porcaria só porque lê porcaria. Por isso que eu pensei em fazer esse breve vídeo sobre Joyce, né? Para ajudar as pessoas, né, a entender por que ler Joyce. E por que não ler Joyce também, né? Ou seja, qual que foi a importância de James Joyce na literatura mundial. Lembrando que ele é irlandês, né?
Ele é nascido na Irlanda e passou grande parte lá, passou toda a sua vida num alto exílio, ou seja, ele saiu da Irlanda e foi viver na Europa, viveu em Paris, viveu na Áustria, deu aula de inglês, né, em Trieste, na Itália, ou seja, ele se autoexilou. E no exílio que ele compôs a sua literatura, os seus livros mais importantes. Lembrando que o grande problema do homem moderno é exatamente essa diáspora, né? Nós sempre estamos mudando de cidade, mudando de casa, mudando, né? Ou seja, o ser humano ele é muito nômade. E ele acaba esquecendo as suas raízes. Acaba esquecendo de onde ele veio. E os livros de Joyce, você vai ter sempre isso, né? Ou seja, essa busca pela pátria, que é a Irlanda. O que é, e a Irlanda de Joyce é a Irlanda da juventude, ou seja, o que ele tenta recriar nos livros dele é a juventude dele na Irlanda. E aí você tem essa característica que os críticos falam da paralisia nos livros dele. Lembrando que ele não comece, se você quer ler realmente Joyce, não comece com Ulisses, né? Então você tem, por exemplo, esse livro aqui, Dubliners, chamado em português Dublinenses, que é por onde você deve começar Joyce, né? São contos. Contos. Né? De novo, esse aqui é, de novo, todo livro que eu mostro para vocês são livros que eu usei para estudar. Depois você tem Portrait of an Artist as a Young Man, o retrato de um artista quando jovem, que é autobiográfico. Aí já fica mais denso, mais complicado. E aí você tem, esse é o primeiro livro dele, Poems and Exiles. Ele começou como poeta. Isso aqui ele escreveu e publicou quando ele começou o exílio dele, quando ele fugiu. Né? Fugiu não, né? Fugir é pesado, né? Quando ele saiu da Irlanda, né? E aí depois você tem isso aqui. E aí, vai encarar? Ulisses, não é fácil. E por último você tem Finnegan's Wake, que é o último livro de Joyce. Li todos, estudei todos e não me vanglorio disso não, viu? Que não foi nada fácil isso. Não vou falar que foi fácil porque não foi mesmo. Foi difícil ler Joyce. Mas eu creio que a literatura mundial ela é influenciada por 3 escritores, né? Você tem James Joyce, você tem Cervantes, que escreveu Dom Quixote, e tem Kafka. Esses 3 que deram a vertente mundial da literatura. E Joyce, eu estou aqui para falar porque é um cara que eu acho que é importante você ler. Como eu disse, é importante você ler bons livros e livros que te façam pensar, refletir, né? Ou seja, não é pegar um livro somente como uma impressão gráfica, mas um livro que te transmita alguma coisa. Um livro que mude o seu modo de ver a vida, que mude o seu modo de ler literatura, de ver a literatura. Isso parece que serve a literatura. Por isso que nós temos que ler os grandes livros, os grandes autores, os grandes clássicos. E não ler simplesmente por ler. Ler simplesmente por divertimento, por entretenimento, né? Temos que ler para aqui, cara. Aqui e aqui, né? Senão, para que você tem tantos livros? Para que você tem tantos autores? Para que você tem tantos poetas? Né? Se tudo é entretenimento. Tá? Bom, eu vou parar aqui, porque esse vai ser um vídeo em 2 partes, porque Joyce demanda muito tempo, não é um cara pra gente falar assim, né? Mas lembrando sempre, se você quer começar a ler Joyce, tá aqui, ó, Dublinenses, Dubliners. Semana que vem eu volto a falar nisso. Paz. E se você gostou desse vídeo, dá um like, ativa o sininho para você receber as notificações e deixe um comentário e compartilhe com seus amigos, meu brother. Falou? Então, gente, semana boa para todo mundo, começando bem, começando pesado. Paz!